Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo em paz, todo mundo com saúde? Espero que sim. Bem pessoal, nossa próxima postagem para esses próximos 15 dias, tá? Dando sequência ao conteúdo do livro de vocês. Vamos lá na unidade 4, tá? Na página 98, tá? E essa unidade nós vamos dividir em duas partes, tá certo? Nós vamos introduzir aí um outro conjunto, um novo conjunto, e as operações matemáticas acrescentando esses conjuntos. As operações que a gente já conhece, adição, subtração, multiplicação e divisão. Nessa quinzena, tá? E encerrando na próxima postagem com o restante das outras operações. Potenciação, radiciação, tá certo? Então, na unidade 8, na unidade 4, tá? Lá na página 98, vocês vão ver que se trata aí do conjunto, né? Como eu já falei, é um novo conjunto dos números naturais, aliás, racionais, perdão. Então, o que é esse conjunto? Tá? Vamos já ver. Olha aí no textozinho aí, o enunciadozinho que eu estou colocando para vocês, o conjunto dos números racionais, nós vamos representar por quê, tá? Então, o que, a partir de agora, se refere a esse conjunto, tá? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? São considerados números racionais. Tá? Vamos ver aqui essa próxima tela aqui, eu preparei aqui a inclusão desse conjunto, tá? Esse aqui de baixo, tá? E estou relembrando aqui os outros dois conjuntos já estudados nas postagens anteriores. O primeiro conjunto estudado é aquele conjunto representado só por números positivos, tá? Incluindo o zero, que é o conjunto dos números naturais. Tá certo? Ele começa com zero e vai até o infinito, como vocês podem ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tá? A reticênciazinha aqui dizendo que não acabou. Tá? E aí nós tivemos a necessidade de incluir valores negativos. Então a gente precisou incluir no nosso sistema de contagem valores negativos, quer dizer, abaixo de zero. E aí formou-se um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, né, representado pelo Z, tá? Então, aí nós, no conjunto dos números inteiros, incluiu os positivos, os naturais do conjunto acima, representado por N, tá? São os positivos, incluindo o zero, que a gente acabou de citar, tá? A gente pode ver aqui, e os negativos. Então, a diferença, o que acrescentou foi isso aqui, foi que agora nós temos números negativos. Aqui também tem reticência, pessoal, aqui antes do 3, do menos 3, tá? Ele não tem começo e nem tem fim agora. Agora, todos os negativos e todos os positivos estão nesse conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Tá? E nesse mês, para esses dois conjuntos, nós fizemos as operações, todas as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação, potenciação, tá? Tanto para o conjunto dos números naturais, quanto para o conjunto dos números inteiros. É uma repetição, não vamos ficar repetindo a mesma coisa em toda a postagem, porque fica cansativo. Tá? E agora, para esse mês, nós vamos acrescentar um outro conjunto. Quem é? Conjunto dos números racionais. Esse conjunto representado pela letra Q, tá? Pela letra Q, e nele o que acrescenta? Tá? O que acrescenta? Ele inclui os outros dois. O conjunto dos números naturais tem números positivos, ó, vocês podem perceber o 1 mais 1, o mais 2, o mais 3 e a reticência aqui, ó, não acabou. Inclui o zero, então esse conjunto aqui é natural. Tá? Os negativos, percebam, o menos 3, a reticência aqui dizendo que não, né, que também não tem começo nem fim, tá no final. O menos 2, o menos 1, tá certo? Então são os negativos. Então, os negativos com os positivos, a gente viu que é inteiro. Tá? Então, o que aumentou? O que acrescentou? Acrescentou isso aqui, ó. Percebam, entre o menos 2 e o menos 3, tem outros números que são representados dessa forma. 5 sobre 2. Quer dizer, tem infinitos números aqui no meio, infinitas partes, tá certo? Que são representados dessa forma. Essa forma aqui é a forma de fração que ele diz lá no enunciado sobre números racionais, visto agora há pouco.
E olha aqui entre o mais 1 e o mais 2, ou uma outra representação, o 3,5. Tá? Então, esses números que são representados dessa forma aqui é o que acrescentou agora nesse novo conjunto. Então, resumindo, o novo conjunto, o conjunto dos números racionais, ele é formado pelo conjunto dos números inteiros, pelo conjunto dos números naturais, pelo conjunto dos números inteiros e acrescenta essa forma aqui, que é a forma de fração. Tá? Então, esse aqui é o novo conjunto. Tá? E aí, agora nós vamos para as operações que vai incluir agora fração. Tá? Essa representação aí decimal ou forma de fração. O conceito de módulo e números opostos ou simétricos a gente viu também nos outros dois conjuntos, os inteiros e os naturais. Tá? Mas vamos relembrar aqui, que também faz parte do capítulo aí estudado. Tá? Módulo. O módulo é o quê? É o valor absoluto, né, de um número. Tá certo? Aqui nós estamos priorizando a fração. Tá certo? Forma racional do número. Então, o módulo entendam que é a distância daquele valor ao zero, tá certo? É isso aí. Tá? E ele é representado por esses dois traçozinhos, né? Esses dois traçozinhos aqui. Aqui é a indicação do termo módulo, quando vocês verem, tá? Se refere a isso, módulo. E o sinal menos, né, nesse primeiro exemplo, significa dizer que ele está à esquerda do zero. Só isso, tá certo? E aqui é o valor dele. Ó. Observa que é só o valor absoluto. Tá? Aqui não tem um sinal negativo. Tá? Quando ele está aqui entre os símbolos do módulo, aí você coloca o sinal. Tá? Para indicar para que lado do zero ele está. Se for no lado positivo, sinal mais. Então, ele está à direita do zero. No caso aqui, 1/2. E o módulo de 1/2, tá, está à direita de zero. Então, o sinal mais indica isso, tá certo? E é quem? É 1/2. Tá? Então, o módulo de mais 1/2 é 1/2. O módulo de menos 5/2 é 5/2. Percebam que o sinal só indica em que sentido do zero o número se encontra. Tá certo? Então, o módulo é isso, é o valor absoluto do número. Números opostos ou simétricos, tá? Opostos, né? O oposto é o quê? É o contrário, é o contrário. Na matemática, na nossa adição aqui, algébrica, nós representamos esse termo oposto, aqui tem um O, tá, gente? Oposto, ou simétrico, a mesma coisa, são sinônimos, né? Pelo sinal. Então, qual é o oposto de mais 15? Menos 15. Então, esses dois números eles são opostos entre si, ou eles são simétricos, você diz assim. Então, qual é o simétrico, qual é o oposto de menos 2/3? É mais 2/3. Tá? Quem é o oposto ou simétrico de menos 3,5? Né? É mais 3,5. Tá? Então, aqui é a representação decimal, tá? Dos números racionais. Então, ele pode ser representado também dessa forma. Tá? Ou na forma de fração, como no exemplo B, ou na forma decimal, como no exemplo C. Tá certo? Então, isso é o oposto. Como é que eu represento uma fração em uma reta numérica? Tá? A gente viu também nos conjuntos estudados anterior, no conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros. E agora no conjunto dos números racionais? Então, percebam. Aqui eu tenho uma reta que representa, aliás, a parte de uma reta que representa valores positivos só, tá? 0, 1, 2, tá? E entre esses valores, a gente viu que tem infinitas partes, tá? Como é que eu represento essa parte? Através da fração, né? 1/2 aqui, por exemplo, 3/2 aqui, 5/2, tá certo? Aqui tem um coloridozinho, tá? Se vocês contarem, nós temos 5 quadrozinhos laranja, 5 partes laranja e 5 partes azul. Então, eu dividi aqui de 0 a 1
em 10 partes. E aí, como é que eu represento a metade? Que é essa representação aqui, 1/2. 1/2 é a metade, tá certo? Então, 1/2 aqui, ó, é a mesma coisa de 5, tá? É a mesma coisa de 5. Deixa eu pegar aqui a caneta, de 5, tá certo? 5 dividir, que é a quantidade de quadrozinhos, vocês podem perceber, tanto os laranja quanto os azuis, são 5, se nós contarmos, ó. Vamos contar os azuis, que eu já peguei a caneta da cor dos quadros laranja, então vamos contar os azuis. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 aqui, ó. E o número de baixo representa todos, tá? Então, eu tenho 5 azuis e 5 laranja. Então, são 10, tá? Então, a metade é quem? É 5, tá? É a quantidade de parte que foi dividida pelo todo. Quem é o todo? 10. E aqui, quando você simplificar isso aqui, você simplificou, simplificar é dividir esses valores pelo mesmo número, tá? Torna ele mais simples. Então, eu dividi isso aqui por 5, tá? O número de cima, que eu chamo de numerador, e o número de baixo, que eu chamo de denominador. Então, quando você dividiu por 5, ó, 5 dividido por 5 é 1. E 10 dividido por 5 é 2. Então, esse valor de 1/2 aqui, ó, é essa representação aqui, ó, tá certo? 1/2 é a metade. Então, é aquela forma ali que nós representamos, tá bom? Então, esse inteiro aqui, nós dividimos em 10 partes e eu estou representando a metade dela, tá certo? E é assim que eu represento na reta numérica. Aqui, da mesma forma, aqui eu estou representando 3 meio. Então, quando eu for dividir aqui 3 por 2, eu vou ter 1,5. Então, esse 1 inteiro aqui, ó, que é 1 inteiro, né, que é esse número aqui, que está antes da vírgula, e aqui a metade, tá? Que dá exatamente essa divisão aqui nas duas partes, tá certo? Que é esses 5 aqui, então, tá ok? E aqui, continuando, então eu estou representando aqui essas três formas racionais nessa reta numérica. Vamos para as operações. As operações nós temos que tomar um certo cuidado. Aqui eu tenho a adição de números algébricos, tá? Adição algébrica de números racionais, tá ok? Então aqui eu coloquei como é que acontece. Então aqui é a soma, adicionar, somar, então a soma aqui, eu estou somando 2 terços mais 1 terço. Regra número 1, eu só posso somar se eu tiver, observe, o número de baixo, esse númerozinho que eu estou circulando aqui, que eu chamo de denominador. Eu só posso somar se esse denominador for igual, tá? Aprenda isso. Se não for igual, você não pode. Aí a gente tem um truquezinho que a gente vai fazer já nos outros. Então, se é igual, então o que você faz? Você mantém esse numerador, esse denominador, o número de baixo. Observa aqui que a gente manteve o 3, tá? A gente mantém o 3. É por isso que tem que ser igual. E nós vamos somar os de cima, os numeradores. Então, eu somei 2 mais 1 aqui em cima. Aí eu terminei minha conta. 2 mais 1 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, o resultado daquela soma algébrica dessa fração aí é 1 inteiro. Então, se eu juntar duas partes de 3 com uma parte de 3, eu tenho 1 inteiro. É isso aí. Vamos lá. Agora eu estou subtraindo. Olha o sinal menos aqui, ó. É a mesma regra, tá? Subtraindo 7 onzeavos por 1 onzeavos. Então, o que eu faço? Eu vou observar os numeradores, são iguais? São. Então, eu posso. Tá? Percebam que eu estou circulando os denominadores. Então, está aqui. São iguais, então eu repito 1. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 7 de 1. Vou tirar 1 de 7. Então, 7 menos 1. Tá certo? E aí, 7 menos 1 é 6. Então, se eu pegar 7 onzeavos e subtrair 1 onzeavos, eu vou ter quanto? 6 onzeavos. É desse jeito. Mais outra aqui, envolvendo a adição e a subtração. Então, eu vou perceber novamente aqui os denominadores são iguais? São. Então, eu posso. Aí, você repete 1, ó, perceba que todos são 7. Então, eu vou repetir aqui o 7. E aí, eu vou fazer a operação com os números de cima, com os numeradores.
Então, eu tenho 1 mais 3 menos 6, ó, certo? 1 mais 3, 4, 4 menos 6. Aí você lembra das regras, tá? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, aqui, 1 mais 3 é mais 4 menos 6 é menos 2. Por isso que ficou negativo aqui, tá certo? Então, prevalece a regra que nós já aprendemos lá nas operações anteriores, dos números inteiros. Agora vamos para essa segunda coluna aqui. Essa daqui já passou, tá? Acredito que é fácil. Agora nós vamos para essa coluna aqui do meio, essa aqui que eu estou circulando. Então, nós vamos para essa. Essa daqui é diferente. Por quê? Lembra que eu disse que eu só posso subtrair se eu tiver o mesmo denominador? Vocês lembram disso? Não esqueçam. Percebam aqui que vai ter um fato curioso. Ó. Eu tenho 3 quartos somado com 5 meio, somado com 7 sexto. Percebam que os denominadores não são iguais. Tá? Nesse caso aqui, não são iguais. Então, o que eu disse anterior? Não posso fazer a adição. No caso aqui é uma adição, todos são mais. Então, não posso adicionar e muito menos subtrair. Não pode. Tem que ter o mesmo denominador. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar um divisor comum para eles. Tá? Você vai calcular o chamado MMC. Tá? Como é que você vai fazer? Através da fatoração desses denominadores em números primos. Você vai fazer uma reta assim, ó, vertical, tá? Como essa aqui, ó. Você vai traçar a reta vertical aqui. Aí, do lado esquerdo, você vai botar os denominadores. Quem são os denominadores? 6, 2 e 4. Ou vice-versa. A ordem é você que escolhe. Tá? Você vai botar aqui. Aí, você vai botar desse lado direito os números primos, começando com o 2, tá? E vai dividir todos eles por 2, ó. 6 dividido por 2 é 3, bota aqui. 4 dividido por 2 é 2, bota aqui o resultado. E 2 dividido por 2 é 1, tá? Então, a coluna do 2, ó, chegou no 1. Quando chegar no 1, você para, tá? Perceba que você só repetiu agora. Aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar os números restantes e vai fazer a mesma coisa, dividir por 2, tá? Se não der, aí você vai para o número seguinte, que é 3, tá? Mas no caso aqui eu tenho uma coluna que dá, o número 2 aqui, ó, dá para ser dividido por 2. Ó. 3 não dá, ó, aí você repete ele aqui embaixo. Mas o 2 dá. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, chegou do 1, para. Então, observe que já tem duas colunas que já chegou no 1. Aí, ó, ainda tem um número aqui primo, que é o 3. O 3 não dá para dividir por 2. Então, você vai agora caçar o próximo número, que é 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, todos chegou no 1, então a sua conta parou aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esses números aqui e vai multiplicar um pelo outro. 2 vezes 2, tá? E dá 4, né? Todo mundo sabe. E aí, você pega o resultado, 4 vezes 3, 12. Então, o maior divisor comum desses três denominadores aqui é 12. Ó. Então, você vai substituir o 12 pelos denominadores das frações antigas. E agora, o que você vai fazer? Tá? Olha o truque. Você vai pegar esse 12 aqui, que está de azul, e vai dividir pelo antigo número, e o resultado você vai multiplicar pelo numerador. Então, assim, ó, veja assim, 12 dividido aqui, ó, no primeiro, ó, dividido por 4, 12 dividido por 4, tá certo? Dá quanto? 12 dividido por 4 dá 3, tá? 3. Aí você pega esse 3 aqui e multiplica pelo antigo numerador, tá? Então, ó, 3 vezes 3, 9, que é esse 9 aqui, ó, tá certo? Vamos para o outro, tá? Percebam aí, ó. Aí, ó, 12 dividido por 2, ó, reta aqui, ó. 12 dividido por 2, mesmo jeito. Dá quanto? 6. Aí você pega esse 6 e multiplica pelo numerador, que é 5. 6 vezes 5. 6 vezes 5 é quanto, gente? É 30. Então, é esse 30 aqui, ó. Tá? E agora, o último número. 12 dividido por 6. 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá quanto? Dá 2. É isso?
Opa, 12 dividido por 6 dá 2, tá? Que é esse, aí 2 vezes 4, vezes 7, que é o número de cima, aqui dá 2, né? 2 dividido 2 vezes 7, tá? Que é o numerador, tá? Dá 14. Então, os números aqui de cima agora ficou quem? 9, 30 e 14, tá? Aí, o que você faz? Você vai e soma 9 com 30, dá 39, tá? 39 mais 14 dá 43, ó. Então, aqui em cima ficou quanto? 43 dividido por 12, tá certo? Então, essa é o resultado da sua soma algébrica. Percebam que dá mais trabalho. Nessa parte aqui, é bom que vocês parem o vídeo, tá? E veja mais de uma vez, tá certo? Aqui mais outro exemplo. Vamos ver, essa última coluna aqui, ó. Vou partir aqui, que é para ficar... Essa última coluna aqui, ó. Tá bem explicadinho, que só tem 2 números. Aqui perceba que os denominadores é 2 e 5. São diferentes, então você não pode somar nem subtrair. Então o que você vai fazer? Você vai tirar o MMC, o maior divisor comum deles, tá? Vai fazer essa retazinha aqui e vai fazer o mesmo procedimento, tá? Vai ficar 2, tá? E 5. Quando vocês estiverem treinados nisso aqui, vocês vão perceber que o 2 e o 5 são primos entre si. Mas se não perceber, não tem problema não. Pode fazer o que a gente estava fazendo na anterior. 2 dividido por 2 é 1, tá certo? E 5 não dá. Então, 5 não dá, repete. Aí vai. 5 dá para dividir por 3? Dá não. Por 2 é claro que não dá. Então, por isso que eu pulei logo por 3. Dá por 4? Não. 5 só dá para ser dividido por 5 mesmo. Então, bota 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, chegou no 1, parou. Aí, aqui, o que você vai fazer? Vai multiplicar 2 vezes 5. 2 vezes 5 é quanto? 10. Então, eu quero esse 10 aqui, tá certo? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse 10, dividir por 2, que dá 5, e multiplicar o resultado por 3. Ó. Tá vendo aqui? Ó, a seta bem legalzinha. Então, 5 vezes 3, 15. Ó. Aqui é o resultado. Bem bacana. E aqui é a mesma coisa. De novo, 5, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 6, 12. Tá? E aí você vai e soma. Tá? 15 mais 12, 27. Então, o resultado é quem? O resultado é 27 décimo. Tá certo? Então, é assim que a gente faz uma adição algébrica. Revejam, tá? Quantas vezes for necessário. Aí tem as questões do livro que eu estou marcando para vocês treinar. Vamos... aqui eu botei 2 exemplos aqui, tá? Para fazer. Bora lá. Aqui eu tenho menos 5 oitavo mais 5 sexto. Então, o que nós vamos fazer? Os denominadores são diferentes, percebam, botei de propósito. Então, os denominadores são diferentes. Então, não tem que caçar um igual. O que você vai fazer? Você vai fazer o vai fatorar, caçar o maior divisor comum dele. Então, bota assim, vamos lá. Por 2, vou fazer mais rápido para economizar tempo, nós sabemos como é que faz. E aqui por 3. Ainda tem número que dá por 2? Tem, 4. Aí, 4 dividido por 2 dá 2, tá? E o 3 não dá, repete, tá? Ainda tem que dar por 2? Tem, o próprio 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, o 3 não dá, repete. Tá? E mais uma vez, ó. Só restou 3. O próximo número é 3, ó. Vamos lá. 1 por 1 já chegou, repete. 3 por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Aí você passa o traço e faz a multiplicação. Bora lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, aqui o número é 24. Aí você vai fazer, ó. Divide, ó. Divide aqui, ó. 24 dividido por 8 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 5, 15. Vou botar aqui, ó. 15. Certo? 15. Aqui é menos, ó. O sinal menos que eu botei aqui. Aí, vamos lá. Mais. Vamos lá. 24 dividido por 5 dá... desculpa. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Tá?
Então, 20. Bom, bacana. Deixa eu apagar aqui para mim poder botar aqui a minha conta desse lado aqui. Senão não vai ter mais espaço aqui. Vocês já viram como é que faz. Depois pegam aqui. Vamos lá, uma canetinha. Pronto. Encerrando a minha conta, eu tenho menos 15 mais 20. Então, subtrai e conserva o sinal do maior. Dá quanto? O sinal do maior é 20. 20 positivo. Então, aqui fica mais, tá? Regra mesma. E aqui você repete o seu 24, tá? Então, o seu resultado é esse, certo? E quando eu tiver um número decimal, como é que eu faço? Aqui eu tenho 3,75 menos 4. Então, o que você faz? Você faz uma conta normal. Então, eu vou botar aqui, ó, 4. 4 é negativo, tá? Você já pode até botar. O resultado aqui vai ser negativo, porque você sabe que na subtração, tá? Você subtrai e conserva o sinal do maior. O maior aqui é 4. Então, 4 você bota logo o sinal dele, que é negativo. E aí, o outro número é quem? O 4 é inteiro. O outro número aqui é 3 inteiro e 75 centésimo. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer essa subtração. Aqui tem menos, tá? Aqui, quando não tem número, você pode preencher com vou pegar uma cor diferente aqui. Você pode preencher com 0. Então, você põe um 0 aqui, ó. Tá? E um 0 aqui, ó. Tá certo? Aí você vai subtrair, ó. 0 menos 5, aí não dá, né? Você sabe que não dá. O que você faz? Vou pegar de novo outra cor aqui para não ficar muito... Então, outra cor aqui. Peguei o azul. Então, 0 menos 5 não dá. Então, você pega um emprestado aqui, ó. Aí ficou 10. Ó. Lembra disso. 10. 10 menos 5 é 5. Vamos lá, 5. Tá bom? Aqui, ó, 0, tá? Menos 7 não dá, tá? Aí você pega emprestado 1 ao 4, ficou 10. Mas tu lembra que ele emprestou 1 para o 0 anterior? Então, aqui agora não, ficou 9. 9 menos 7 dá 2, tá? 2. E agora aqui? Aqui era 4, mas emprestou 1 por 0, lembra? Então, ficou 3. 3 menos 3, 0. Aí, ó, a vírgulazinha aqui, ó. Tem número, tem que ficar debaixo de número. Então, aí pronto, nossa conta terminou. Então, qual é o resultado? Opa, perdão. O resultado é 0,25, tá? Centésimo. E é negativo. Está aqui o sinal de verde que eu botei no início da minha operação. Tá? Multiplicação de números racionais. Multiplicação de números racionais na forma decimal. Multiplica-se o número como se fosse um número natural. Tá? Observa-se o sinal e depois coloca a vírgula de acordo com o número de casas decimais. Então, você faz do mesmo jeito que você faz uma operação, uma multiplicação com números decimais. Normal, tá? Então, bora lá. Aqui, ó, 3,49 vezes 2,25, tá? Você faz como se não tivesse vírgula. Vamos deixar as vírgulas lá para o final, tá? Então, você faz assim, 5 vezes 9 dá 45, vai 4. 5 vezes 4, 20, e 4, 24, vai 2. 5 vezes 3, 15, e 2, 17. Então, botou aqui, ó. Essa primeira linha é a multiplicação do 5. A segunda linha é do 2, ó. Aí você sabe que aqui você não pode botar ninguém, multiplicação por dois números, você aprendeu lá nas séries anteriores. Aí agora você vai multiplicar o 2, ó. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 4, 8, e 1, 9, aqui o 9. E 2 vezes 3, 6, daqui. Você passou o traço e o sinalzinho de soma. Você vai somar, tá, o produto dos dois números, tá? Então, aqui não tem ninguém, você baixou o 5. 4 mais 8, 12, vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 9, 17, vai 1. 1 mais 5, 2. 2 mais 6, 8. Então, deu quanto? 8, 7, 2 e 5. Por que estão laranja? Agora sim vem o uso da vírgula. Você vai lá nos números que você multiplicou, 3,49 e 2,5,
e vai contar quantos números à esquerda da vírgula, à direita da vírgula tem, pessoal. Tá? Então, no 3,49 eu tenho dois números, o 4 e o 9, depois da vírgula. Então, nós dizemos que isso aqui tem duas casas decimais. E no 2,5 só tem o 5, uma casa decimal. Tá? Estão percebendo? Então, quando você somar duas casas decimal com uma casa decimal, você tem 3 casas decimais, tá certo? Essas 3 casas decimais, você vai lá no resultado e vai contar da direita indo para a esquerda, quer dizer, do último número, tá? Voltando. Então, conta, o 5 é uma casa, o 2 é outra casa, 2 casas, e o 7 é outra casa, 3 casas. Então, chegou no 3 casas, aí você põe a vírgula. Então, a vírgula ficou entre o 8 e o 7. Então, esse resultado aqui é quem? É 8,725. Isso significa que você multiplicar 3,49 vezes 2,5, você vai encontrar 8,725. Tá certo? Então, aí está bem organizadozinho. E se eu tiver a multiplicação na forma de fração? Então, isso é mais fácil ainda. Por quê? Porque agora você só vai multiplicar numerador com numerador, tá? Ou seja, 2 terços multiplicando 5 sétimos, então fica o quê? Você vai multiplicar 2 vezes 5, 10. E denominador vezes denominador, 3 vezes 7, 21. Tá? Então é só isso, bem simples, tá? Não tem problema. Aqui, mais outro exemplo, exemplo B. Multiplicação de 6 onzeavos e 9 quinto. Então, o que é que você faz? Multiplica numerador vezes numerador, então 6 vezes 9 dá 54, e denominador vezes denominador, 11 vezes 5, 55. Então, eu tenho como resultado 54,55 avos. Tá certo? É desse jeito aí. Multiplicação é bem mais fácil. E agora a divisão de números racionais. A divisão, tá? Quando ele estiver na forma de fração, você vai dividir como se a vírgula não existisse, tá? E aí, outro detalhe, você vai igualar o número de casas. Se aqui eu tenho 3,8 dividido por 1,4, então percebam que eu tenho uma casa decimal no dividendo e uma casa decimal no divisor. Então, está tudo certo. Então, o que você faz? Você retira essa casa decimal. Retira. Tá? E divide normal. Então, aqui ficou quem? 38 dividido por 19, que dá 2. Tá? E aí, para tirar o resultado, a prova, basta você multiplicar 2 vezes 19, dá 38, e aí a subtração de um pelo outro é 0. Então, o seu resultado é 2. Tá? E aqui nessa outra coluna, tá? Onde eu tenho um número de casas diferente, eu tenho aqui 0,25 dividido por 0,5. Então, o que você faz? Você vai retirar aqui as casas decimais. Então, vai ficar aqui. Você vai andar 2 casas decimal aqui no divisor e 2 no dividendo. Então, o que você vai fazer? No dividendo, quando você vai voltar essa vírgula, você só vai encontrar uma casa. Aí, por isso que você acrescentou 0 aqui. Você acrescentou um 0 aqui. Tá certo? Então, ficou 50. Agora, olha só. Eu fiquei com 25 dividido por 50. Não dá. Aí, a divisão normal. Você botou esse outro 0 laranja aqui, e um 0 aqui e uma vírgula. Tá? Que é isso aqui. Ó. Tá? Aí, eu tenho 250 dividido por 50, que dá 0,5. Tá? Então, 0,25 dividido por 0,50 é a mesma coisa de 0,50 ou 0,5. Tanto faz. Tá? E se ele estiver na forma de fração, essa outra coluna aqui, se ele estiver na forma de fração, você não pode dividir fração. Tá? Eu acho que vocês já sabem disso. Não pode dividir fração. O que você faz? Você transforma isso aqui numa multiplicação. Como? É simples. Para você transformar numa multiplicação, você vai manter a primeira fração, ó, essa daqui, ó, você vai manter ela, tá certo? Essa daqui, eu percebo que é 2 terços, e a segunda, aí você vai, eu já transformar numa multiplicação. Então, o sinal de divisão vai virar multiplicação, e a segunda fração, você vai fazer o inverso. Tá? Qual é o inverso? Você vai trocar.
Quem é numerador vai ser denominador e quem é denominador vai ser numerador. É isso aí. Então, o 5, que na divisão era numerador, vai ser denominador. Percebam aqui, ó, vem para baixo. E o 3, que era denominador na divisão, vai ser numerador na multiplicação. Tá certo? E aí, coincidentemente, você encontrou esses dois números que você pode eliminar um com o outro. Tá? Então, aqui você dividir 3 por 3 vai dar 1. Então, restou quem? 2 quintos. Então, essa aqui é o resultado. Então, coloca na cabeça, não pode dividir fração. Você transforma na multiplicação. Mais outro exemplo. Então, você vai manter que eu tenho 13 dozeavos dividido por 2 quintos. Então, você vai manter a primeira, que é 13 dozeavos, tá? Aqui, e vai multiplicar, tá? O sinal de divisão vira multiplicação. Multiplicar pelo inverso da outra fração, tá? Da segunda fração. Segunda fração é quem? É 2 quintos, tá? E então fica como? Fica 5 meio. Por quê? Porque o 5 foi para cima e o 2, tá? Foi para baixo, tá? Você trocou o numerador, passou a ser denominador, o denominador passou a ser numerador. E aí multiplica como a regra anterior. Numerador vezes numerador, tá? 13 vezes 5, tá? Dá 65. E denominador vezes denominador, tá? 12 vezes 2, que dá 24. Então, esse aqui é o resultado da minha operação. Então, façam com bastante cuidado, revejam essas operações, que agora vocês observam que ela é um pouquinho mais trabalhosa, precisa de um pouquinho mais de atenção de vocês, tá certo? E aí eu marquei umas questões para vocês treinar no livro de vocês, tá? E me devolver, tá bom? Ou pelo WhatsApp ou impresso lá na própria escola, tá certo? Então, um abraço, bom estudo e fiquem com Deus, tá certo?